Olá. Bom, como já havia falado para cada um de vocês, né? Esse aqui é uma parte complementar dos PET, porque a parte do PET ela não contempla tantas coisas. Então eu resolvi fazer uma parte complementar, né, para agregar mais informações no conteúdo de vocês, para que possa ficar algo mais sólidos, né? Então, processo de eletrização. Bom, nós devemos ter em mente que tudo na natureza é formado por átomos. Tudo na natureza é formado por átomos. E o átomo nada mais é do que a composição de elétrons, prótons e nêutrons. Então aqui nós temos aqui, ó, prótons, está representado de azulzinho, e nêutrons de vermelho. Prótons com mais, significa que prótons têm carga positiva. Elétrons está em amarelo, né? Representado pela carga negativa. E nêutron não tem carga, né? O próton e o nêutron são mais pesados, então ele vai ficar dentro do núcleo atômico. Aqui, ó. Se isso aqui tudo é o átomo, o que está no interior é o núcleo. No núcleo estão os prótons e os nêutrons. E ao redor, como aqui de amarelo, né? Temos aí o elétron. O elétron ele orbita em torno do núcleo, ou seja, ele orbita em torno do próton e do nêutron, tá ok? E toda matéria na natureza é constituída por átomos. Os átomos vão se arranjando em uma ligação química, né? E vão formando os objetos. O que nós devemos saber que esses prótons e esses elétrons têm uma característica, têm uma grandeza nele chamada de carga elétrica. Carga elétrica. Carga elétrica você já pode ver de quem que eu estou falando. Eu estou falando do elétron. Elétrica. Do elétron. Por quê? Porque o elétron é o carinha dentro do átomo que se movimenta. Prótons e nêutrons ele ficam fixos. Eles vão ficar presos. Então quem se movimenta dentro do átomo são os elétrons. Tá ok? Isso nós precisamos ter em mente. Próton parado. Elétrons ele tem movimento. Então, se tratando disso, o que é uma carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade da partícula elementar que compõe o átomo, lembrando que um átomo é formado por prótons, elétrons e nêutrons, sendo que prótons localiza-se no núcleo do átomo e possui carga elétrica positiva. Elétrons ficam na eletrosfera, na parte de fora, né? E fica na eletrosfera, região ao redor do núcleo atômico. E tem carga negativa. E nêutron também se localiza no núcleo atômico e não possui carga. Foi exatamente isso que nós dissemos aqui, né? Prótons e nêutrons no centro, no núcleo, e elétrons numa camada chamada eletrosfera. Carga elétrica, qual é a unidade de carga elétrica? A unidade da grandeza da carga elétrica no sistema internacional é o Coulomb, representado pela letra C em homenagem a Charles Auguste Coulomb. Né? Quem quiser depois avançar aí nos estudos, pode estar fazendo aí uma pesquisa sobre Charles Auguste Coulomb. Todos os corpos são formados por carga elétrica, porém não é fácil perceber suas propriedades, pois a maioria dos corpos, quando estão eletricamente neutros, possuem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Um corpo pode ser eletrizado de duas formas, positivamente e negativamente. Então, essa característica às vezes é difícil de se compreender, porque a maioria dos corpos ele pode estar neutro. Neutro significa que um corpo neutro não são os nêutrons do átomo. Você pega um carro, uma mesa, ele pode estar neutro, se tratando de carga elétrica, não se tratando de elétrons, carga elétrica. Então, o que acontece? Quando o objeto é neutro, significa que a carga elétrica dele é zero. Significa que ele não tem prótons? Não, ele tem prótons. Significa que ele não tem elétrons? Sim, ele tem elétrons. O que está acontecendo? Um corpo neutro significa que ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, positivo com negativo
eles se anulam. Vai ficar zero. A carga é zero. Suponha que eu tenha aí um lápis, uma caneta, uma borracha, uma mesa. Ele não está eletricamente carregado, ele está neutro. O que significa que se ele tem 10 prótons, ele vai ter 10 elétrons. 10 com menos 10 vai dar zero. Então a carga elétrica é zero. Isso que significa um corpo neutro, tá? E tirando disso, um corpo, se o corpo não está neutro, ele está carregado positivamente ou negativamente. Como eu disse para vocês que os elétrons não se movimentam, mas é os prótons que movimentam, então quer dizer que se eu tiro o elétron de um corpo, ele vai ficar com mais prótons do que elétrons, então ele vai estar carregado positivamente. Se eu dou o elétron, né, se eu coloco o elétron em um corpo neutro, quer dizer que ele vai ter mais elétrons do que prótons. Significa que ele vai estar carregado negativamente, porque elétrons é negativo, prótons é positivo, ok? Então, sendo assim, qual é o valor da carga elementar? O que é uma carga elementar? A carga elementar nada mais é que a carga de um elétron, a menor. A carga elementar é a menor quantidade de carga elétrica que se pode encontrar na natureza. Então, a menor carga elétrica na natureza, chamada de carga elementar, é a carga de uma partícula, né? Tanto próton como elétrons. Lembrando que prótons e elétrons, em síntese, têm a mesma carga. Menor carga da natureza é a carga da partícula, tanto o próton quanto o elétron. Ambos têm a mesma carga, é a menor. E qual é o valor dessa carga? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Coulomb quer dizer carga, vem de eletricidade, tá? Então, o menor valor da carga elétrica é de 1,6 vezes 10 a menos 19. E é atribuído à carga do elétron com sinal negativo e próton com sinal positivo. Então, o que difere? O que difere quando é elétron e quando é negativo? É quando aparece nessa carga elementar aqui, ó, quando aparece aqui um negativo. Se aparecer um negativo aqui, estou falando do elétron. Se tem um positivo aqui, estou falando de prótons, tá ok? A partir desse valor, como aqui é muito pequeno, está na ordem de 10 a menos 19, é uma carga muito pequenininha. Então quer dizer que eu estou trabalhando com submúltiplos, né? 10 elevado a expoente negativo, estou trabalhando com submúltiplo. Então é comum você ouvir falar em milicoulomb, picocoulomb, nanocoulomb, tá ok? Por quê? Porque um coulomb, apenas um coulomb, significa que é uma grande quantidade de carga elétrica. É uma grande quantidade de carga elétrica. Então, por isso vocês vão ouvir falar de milicoulomb. Essa tabelinha foi vista na aula anterior. Esse M significa mili, esse C é a unidade da carga. Então, milicoulomb, que é 10 a menos 3 coulomb, microcoulomb, que é 10 a menos 6 coulomb, nanocoulomb, que é 10 a menos 9 coulomb, ok? Então, por isso que muitas das vezes vão ver carga elétrica nessa grandeza. Bom, se carga elétrica vem da movimentação do fluxo de elétrons, né? Quais são então os princípios da eletrostática? Estática, parado. Mas qual é o princípio dessas cargas positivas, objeto carregado positivamente, objeto carregado negativamente? Lembrando que o objeto carregado positivamente ele tem excesso, ele tem mais prótons do que elétron, ou seja, ele está em déficit de elétron, está faltando elétron. Um objeto carregado negativamente ele tem excesso de elétrons, ele tem mais elétrons do que prótons, ok? Então, o princípio da eletrostática. A eletrostática é uma parte da física que estuda os fenômenos associados à carga elétrica em repouso. Ela é regida pelos seguintes princípios. O princípio da conservação da carga elétrica é a somatória das cargas elétricas de um sistema eletricamente isolado e constante. Nós vamos ver os exemplos disso lá na frente. E a quantização da carga elétrica. De acordo com esse princípio, a carga elétrica é quantizada, ou seja, eu posso medir, colocar quantidade na carga elétrica, ou seja, sempre em múltiplo do valor da carga elétrica elementar. A carga elétrica de um corpo é dada pela equação. Então, essa quantidade de carga elétrica, é dada por Q, que é igual a N, que é o número de partículas, tá?
menos a carga elementar. Esse aqui, ó, esse E é carga elementar. Isso aqui é o número de partículas, tanto de elétron como de próton. A multiplicação do número de partículas pela carga de uma carga elementar vai me dar a quantidade de carga geral de um corpo. Sendo assim, eu tenho aqui que carga nada mais é um corpo neutro. O que é um corpo neutro? Eu tenho prótons entre elétrons, mas a soma de prótons, ó, esse corpo aqui tem 1, 2, 3 elétrons, tem 1, 2, 3 prótons. Então 3 com menos 3 dá 0. Então esse corpo aqui está neutro, certo? Para cada próton eu tenho um elétron, para cada próton eu tenho um elétron, para cada próton eu tenho um elétron. Eu posso representá-lo assim, eu posso representar ele assim, tá? Não significa que ele não tenha prótons, ele tem prótons, mas a soma das cargas é igual a 0. Quando eu pego um elétron qualquer e coloco em um corpo neutro, eu vou dizer que esse corpo está carregado negativamente. Por quê? Porque esse corpo tem mais elétrons do que próton. Então, quem está passando? Apenas um elétron. Então, o número de partículas é 1. Qual o valor da carga elementar? Carga do elétron é menos, tá aqui, ó, E menos, E é carga elementar, menos significa que eu estou falando do elétron. Então, por isso que aparece esse menos aqui, ó, porque eu estou falando do elétron, ele é negativo, tá? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aplicando a nossa equaçãozinha, nós vamos ter Q, que é igual a N vezes E. Que o número de partículas é apenas 1, menos a carga do elétron, porque estou dando o elétron para o corpo, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, esse corpo aqui está eletrizado negativamente com menos 1,6 vezes 10 a menos 19. 1 vezes 1,6 menos 1,6. Quando eu tiro elétrons, porque prótons não se movimentam. Quando eu tiro elétrons de um corpo, o que vai ficar nesse corpo? Mais prótons ou mais elétrons? É lógico que vai ficar mais prótons. Ele vai ter mais prótons do que elétrons. Então eu vou dizer que ele está carregado positivamente. Nesse caso aqui eu tirei 3 elétrons de um corpo neutro. Então veja só, o que ficou? Esse corpo está carregado como? Esse corpo está carregado positivamente. Com quantas partículas positivas? 3. 3. Qual é a carga? Qual é a quantidade de carga positiva desse corpo? Lembrando que se eu estou falando de prótons, se é positivo, então a carga elementar mais. E mais é prótons. Então vai dar 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou ter aqui quantidade de carga que é igual a N, que é o número da partícula, que é 3, vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então eu vou ter 3 vezes 1,6, eu vou ter 4,8 vezes 10 a menos 19C. Lembrando que é positivo porque o corpo tem prótons em excesso. Então, esse corpo está eletrizado positivamente com uma carga de 4,8 vezes 10 a menos 19. Sendo assim, Q é a carga elétrica total de um corpo, N é o número de elétrons perdido ou cedido, e E é a carga elementar, no valor de 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui ficou um erro de digitação, porque na hora de digitar o sistema jogou para baixo, mas é menos, que esse menos 19 é do expoente, tá? Bom, o que nós não podemos tirar da cabeça, nós temos que ter na cabeça, desculpa, que essa questão de carga positiva, carga negativa, nos leva a um princípio da atração e repulsão das cargas elétricas. Quando as cargas têm o mesmo sinal, ou seja, quando ela é positiva, o positivo com o positivo se repulsa ou se afastam, né? E quando é negativo, com o negativo também se afastam, porque carga de mesmos sinais se repulsam, se afastam. E carga de sinais opostos se atraem. É como nós podemos ver aqui nesse exemplo aqui, ó. Positivo com positivo não se juntam, eles se afastam, tá? Negativo com negativo, ele não se junta, eles não se casam, eles se afastam. Mas o oposto se atrai, tá? O oposto se atrai. O positivo com o negativo se atrai, ok? Se juntam. Como que é o processo de eletrização, então? Como que eu posso fazer assim um resumo do que é eletrização? Eletrização é quando eu pego um corpo neutro, eu acrescento ou retiro elétrons. É isso que é eletrização. Eletrização é quando eu tiro ou eu cedo elétron para o corpo que está neutro. Né? Então ocorre um processo de eletrização. Mas esse processo, como que eu posso tirar? Como eu posso eletrizar esse corpo? Esse corpo pode ser eletrizado de 3 tipos. Por atrito, por contato, por indução. Por atrito.
A eletrização por atrito é quando dois corpos neutros feitos de diferentes materiais são atritados entre si. Um deles ganha elétrons, então ele está negativamente. Outro perde elétron, então ele está positivamente. Nesse tipo de eletrização, os dois ficam com cargas de módulos iguais, mas sinais opostos. Como assim? Então veja só, eu vou atritar, esfregar um no outro. Dois materiais, o vidro e a lã. Lembrando que para acontecer eletrização por atrito, tem que ser com materiais diferentes. Tá? Tem que ser com materiais diferentes. Por quê? Porque um vai ter uma facilidade de ganhar elétrons e outros vai ter uma facilidade de perder elétrons. Um vai perder mais, outro vai perder menos. Então tem que ser materiais diferentes. Então veja só, eu tenho aqui o vidro e a lã. Para saber qual material que ganha mais elétron ou perde elétron, fizeram-se uma tabela chamada tabela ou série triboelétrica ou tabela triboelétrica, tá? Então eles elencou que vários materiais, desde pele humana até o teflon. Então veja só, para cima dessa tabela, os objetos ficam carregados positivamente. Para baixo dessa tabela, ficam carregados negativamente. Como assim, Elisandro? Você estava falando de vidro e de lã e agora foi para uma tabela triboelétrica da seguinte forma. Quando eu esfrego, está neutro o vidro e a lã também está neutra. Quando eu esfrego vidro e uma lã no vidro, aonde está o vidro? O vidro está aqui, ó. Está bem aqui. Aonde está a lã? A lã está aqui. Quem vem primeiro? O vidro. Quem vem por último? A lã. Então veja só, quem vai ficar positivamente e quem vai ficar negativamente? Se eu atritar vidro com lã, vidro vai ficar positivo, porque ele está na parte de cima, e a lã vai ficar negativo, que está na parte de baixo. Tá ok? Então, tudo que vem primeiro fica positivo, o que vem depois fica negativo. Tá? Quando esfregado o vidro com lã, o vidro ele tem a tendência de perder elétrons para a lã. Então a lã tem facilidade de ganhar elétrons do vidro. Então ela vai ficar carregada negativamente e o vidro positivamente. E se eu tritasse couro com aço, couro com algodão, ou papel, ou alumínio? Quem vai ficar carregado negativamente? Quem vem por último? Se eu pegar lã com papel, quem fica carregado positivamente é a lã. E quem fica negativamente é o papel. Tá ok? Processo de eletrização por contato. Ocorre quando dois corpos condutores estando um deles eletrizados, são colocados em contato e a carga elétrica é redistribuída entre os dois, estabelecendo o equilíbrio eletrostático. A fim desse processo, os dois corpos ficam com a mesma carga. Ou seja, eu tenho um corpo A, eu tenho um corpo A, eu tenho um corpo B, e ambos esses corpos, quando em contato um com o outro, sendo que um deles está eletrizado negativamente, quando ele toca, eles transferem a carga daquele que tem mais para aquele que tem menos, ou aquele que não tem nada, até que ocorre um equilíbrio eletrostático. Então veja só, eu tenho um corpo carregado positivamente aqui, eu tenho um corpo neutro aqui. Quando tocam um no outro, as cargas se distribuem até atingir o equilíbrio eletrostático, e quando separados, os dois vão ficar carregados positivamente. Lembrando que esse aqui, ó, a esfera menor, estava carregado com carga zero, né? Ou seja, estava neutro. Um outro exemplo aqui, eu tenho aqui uma esfera A, estou carregada negativamente, ela toca na esfera B, as cargas negativas vão se espalhar na outra esfera, a esfera B, até atingir o equilíbrio eletrostático. Quando eu separo, ambas vão ficar carregadas negativamente. A esfera A acaba compartilhando parte dos seus elétrons com a esfera B. Com base nisso, olha aqui esses exemplos. Só para a gente fazer aqui uns 5 exemplinhos para que a gente possa entender isso melhor. Como que fica? Imagina que a esfera A está carregada com 4Q. A esfera A está carregada positivamente e a esfera B está neutra. Se eu tocar essa esfera A com a esfera B, como que vai ficar a eletrização dos corpos por contato? Basta você somar a carga da esfera A, que é 4Q, mais a carga da esfera B, que está neutra, é 0, somar e dividir pelo número de esfera. Então 4 mais 0 é 4, pelo número de esfera é 2. 4 dividido por 2, 2Q.
Então, cada uma delas, por ser idênticas, viu? Idênticas, cada uma delas vão ficar com uma carga positiva de 2Q, tá certo? Olha aqui o exemplo 2. Eu tenho aqui uma esfera A positiva com 4Q, esfera B negativa com menos 2Q. Eu vou tocar uma na outra. Elas vão como se diz, as cargas delas vão se misturar até atingir o equilíbrio eletrostático. Mas como que fica o cálculo? A esfera A tem 4, a esfera B tem menos 2Q. Então eu vou somar essas cargas. 4 com mais menos 2, mais com menos vou ter menos, então é a mesma coisa de pegar 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. 2Q dividido pelo número de esfera, que são duas esferas. 2 dividido por 2, Q. Cada esfera dessa vai ficar com uma carga igual a Q. A esfera A vai ficar com Q e a esfera B vai ficar com Q. Aí eles Sandra, mas a esfera B era negativa. Mas quando ela se mistura, ela transforma, ela passa de carga negativa para carga positiva. Então ambas vai ficar carregada positivamente. E isso aqui é um tipo de eletrização chamado por contato, porque um toca no outro. Olha aqui, esse outro exemplo. Uma esfera A com mais Q, uma esfera B com menos 7Q. Então essa está carregada positivamente e essa negativamente. Eu vou tocar uma na outra. O que quando eu toco uma na outra, eu somo as cargas e divido pelo número de esfera. Desculpa. A esfera A é Q, mais com menos, menos. Então, eu vou ter 1 menos 7, vou ter menos 6, tá? Dividido pelo número de esfera. Menos 6 dividido pelo número de esfera vai ser menos 3Q. Então, quer dizer que cada esfera, depois que tocarem uma na outra, quando atingir o equilíbrio eletrostático, como são esferas idênticas, vai ficar com menos 3Q, menos 3Q. A esfera A, que estava carregada positiva, agora passou, depois do contato, a ter carga negativa. Olha aqui, 3 esferinhas. A primeira está carregada positivamente, a segunda carregada negativamente e a terceira neutra. A esfera A positivo, B negativo e a C neutro. A primeira com 4, a segunda com menos 2 e a C com 0. Então vou somar, como elas vão tocar simultaneamente, ou seja, vão tocar juntas. Então a carga da esfera A é 4, a carga da esfera B é menos 2 e a carga da esfera C é 0. Resolvendo aqui, fazendo o jogo do sinal, mais com menos, porque é uma soma, dá menos. Então, vai ficar 4 menos 2, 2. Com 0, 2. 2Q. Dividido pelo número de esfera. O número de esfera são 3 esferas. Então, vai ficar 2 terços da carga, que vai dar 0,7Q. Depois que tocarem essas cargas, depois que separarem, cada uma delas vai ficar com 0,7Q. Posso deixar na forma de fração? Pode sim, viu? Então, após o contato, cada uma delas vão ficar com 0,7Q, depois que atingir o equilíbrio eletrostático, tá certo? Olha aqui um exemplo. A esfera A tocará nas demais esferas separadamente, sabendo que são esferas idênticas. Então, aqui eu tenho 4 esferas, tá? Eu tenho 4 esferas e eu vou tocar não simultaneamente, eu vou tocar uma, depois separo, toca na outra, depois separo, toca na outra. Então, qual será a carga no final dessas 4 esferas? Então, a esfera A que vai tocar. A esfera A tem 3Q. Vai tocar primeiramente com a esfera B, tem 5Q. Então, a esfera A toca na esfera B, né? Uma tem 3, a outra tem 5. Somando vai dar 3 com 5 vai dar 8. Dividido por 2, porque somente essas duas esferas estão tocando. Então vai ser 8 dividido por 2, que vai ser 4Q. Então, depois que separar, vai ser a esfera A vai ficar com 4Q e a esfera B vai ficar com 4Q. Bom, no segundo passo, deixa eu só voltar aqui. No segundo passo, eu vou tocar a esfera A com a esfera B. Lembrando que a primeira vez ela tocou, a esfera A tocou com a esfera B, cada uma ficou com 4. Agora a A vai tocar com a esfera C. A esfera A vai tocar com a esfera C. A esfera A tem 4, a esfera C tem menos 2 de carga. Então, eu vou somar as cargas e dividir pelo número de esferas. Somando as cargas, eu vou ter 4 menos 2. 4 menos 2, 2, dividido pelo número de esferas. Dividido pelo número de esferas, cada esfera vai ter
uma carga igual a 1. Quando eu separar as cargas novamente, A vai ficar com Q e C vai ficar com 1Q. Pronto, já resolvi. E agora, falta tocar com quem? Falta tocar A com uma esfera D. Como que fica? Bom, tocando a esfera A com uma esfera D, eu vou ter uma esfera A com 1 e uma esfera D neutra. Então a esfera A tem 1Q, a esfera D tem 0. 1 com 0 dá 1, dividido por 2 dá 0,5Q. Separadamente, A vai ficar com 0,5Q e B vai ficar com ID, que estava neutro, vai ficar com 0,5Q. Então, qual é a carga de cada esfera? A carga de cada esfera é de A vai ter 0,5Q, B vai ter 4, C vai ter Q e D vai ter 0,5Q. Lembrando que aqui elas não tocaram simultaneamente, elas tocaram uma por uma, ok? Então veja só, nós vimos processo de eletrização por atrito, é quando um esfrega com o outro. Nós vimos eletrização por contato, ainda temos até exemplo, um vai tocando com o outro e vai até atingir o equilíbrio eletrostático. E temos, por fim, a eletrização por indução. A eletrização por indução, ele é um processo de eletrização que ocorre em 3 etapas. Aqui não há atrito e aqui não há contato. Primeiro, você tem um corpo eletrizado que será o seu indutor. Inicialmente se aproxima o corpo eletrizado de um corpo neutro, fazendo com que haja a separação das cargas. Então o indutor vai induzir a separação das cargas, tá ok? Por quê? Porque se o objeto está neutro, o que nós vimos? O objeto neutro quer dizer que tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. Quando eu aproximo um objeto que está carregado negativamente, ele vai repelir as cargas negativas. Vai fazer com que ele vá para o outro lado. Ou seja, deixando suscetível aí a uma separação das cargas dos elétrons do próton. Na segunda etapa, você faz uma espécie de aterramento. Você aterra um lado do corpo neutro, né? Ele ainda vai estar neutro, mas a partir que você aterra ele, os elétrons descem, que eu estou falando de elétrons aqui, é um dos exemplos, os elétrons descem da Terra, descem para a Terra. Então, o objeto vai ficar carregado positivamente. Então, veja só, em seguida conecta seu condutor a outro neutro, ligando-se à Terra, fazendo com que uma parte do condutor seja neutralizada. Terceira etapa, por fim, desconecta-se o corpo da Terra e ele fica eletrizado com a mesma carga, porém do sinal oposto à carga do corpo usado para induzir a separação da carga. Como que isso acontece? Aqui está o exemplo que eu disse para vocês. Eu tenho aqui um bastão carregado negativamente, eu tenho aqui um corpo neutro. Quando eu aproximo o bastão negativo, ele faz com que os elétrons se movam para o outro lado. Por quê? Porque negativo com negativo se atrai? Não, negativo com negativo se repelem. Então, esses elétrons aqui estão repelindo esses elétrons aqui, ó. O que eu faço? Como eles estão separadinhos no meu corpo, o corpo ainda está neutro, tá? Eu vou fazer um aterramento. Esse aqui é o símbolo do aterramento. Toda vez que você vê esse símbolo, que está acontecendo um aterramento. Eu vou pegar um fio e vou conectar na terra. Pode ser um fio, pode ser o meu dedo. Eu também sou um bom aterramento. Se eu tocar num corpo eletrizado, as cargas podem movimentar pelo meu corpo. Então eu vou fazer um aterramento aqui. O que acontece com esses elétrons? Esses elétrons vão descer para a Terra, porque eles estão sendo obrigados por esse aqui a descerem. Então eles vão descer. Quando eu desconecto o aterramento, o que acontece? Na minha esfera só ficou o quê? Cargas positivas, porque as cargas negativas, devido ao meu indutor que não toca, ele empurra eles para a Terra. Eu separo o meu indutor da carga e eu vou ter somente prótons no meu corpo. Então eu eletrizei o corpo por indução, eu induzi a separação e ficando assim positivamente. Lembrando-se que se o indutor for negativo, o corpo induzido fica positivo. Se o indutor for positivo, o corpo induzido será negativo. Se aqui for positivo, aqui será negativo, ok? São opostos, são contrários. Tá certo? Para que vocês possam entender um pouco mais, eu quero demonstrar para vocês o seguinte, né? Eu quero demonstrar para vocês o seguinte passo. Nós temos aqui o famoso eletroscópio, né? Nós temos aqui o famoso eletroscópio. E eu quero demonstrar para vocês, isso aqui
em vários países, eles trabalham com simulações virtuais, né? Para que o jovem possa entender. O que é um eletroscópio? Eu vou pegar um outro aqui, que está mais fácil para que vocês possam observar. Aqui o eletroscópio nada mais é do que um corpo, tá? Do que um corpo aqui que tem uma pequena haste metálica ligada com duas palhetinhas aqui. Geralmente, quando a gente faz esse processo, a gente trabalha com esse processo, a gente utiliza até alumínio, né? Para fazer essas palhetinhas. O que acontece? Eu tenho aqui, ó, três tipos de indutores. Eu posso fazer um processo de eletrização por contato ou um processo de eletrização por indução. Então veja só, o que acontece? Esse objeto aqui está neutro. Ele tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. Tá ok? Eu tenho o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons. Por isso que ele está branquinho, não está marcado aqui. Quando eu aproximo o indutor positivo aqui, o que acontece? Ele vai atrair todos os negativos que estão aqui para próximo e vai forçar a ficarem aqui embaixo só os positivos. Como aqui embaixo vai ficar positivo com positivo, o que acontece com as palhetas? Elas se abrem. Observe bem. Se eu aproximar, ó, o que acontece? Os negativos sobem, tá? Para a superfície, para a ponta, e fica embaixo faltando elétrons. Então vai ficar os prótons sozinhos, próton com próton. O que acontece? Eles se afastam, ok? Então, se eu pegar, por exemplo, tocar aqui, ó, fizer um processo por contato, se eu fizer um processo de eletrização por contato, o que acontece? Os elétrons que estavam aqui passam para o bastão e vai ficar aqui com o quê? Com excesso de prótons. Vai ficar com excesso de prótons. Se vai ficar com excesso de prótons aqui, vai ficar com excesso de prótons aqui. Desculpa. Então, prótons com prótons se repelem, positivo com positivo se repelem. Então, fez com que as palhetinhas se abrissem, tá ok? Veja só, o meu eletroscópio, que é um aparelhinho para medir carga elétrica, veja só, agora está neutro. Se eu aproximar meu indutor aqui, ó, dele, e o que acontece? O meu indutor vai forçar os elétrons a descerem. Ele vai forçar os elétrons a descerem aqui. Se eu colocar o meu indutor aqui, ó, o que acontece? Vai forçar os elétrons daqui a descer para a palheta. Então, o que acontece? Lá embaixo vai ficar com excesso de elétrons. Então, elétrons com elétrons se repele, faz com que abra as palhetinhas. Isso aqui é um processo de indução. Mas se eu tocar, ele deixa de ser indução e passa a ser eletrização por contato. Então, aqui ficou com excesso de elétrons. E o que aconteceu com o meu eletroscópio? Abriu as duas palhetas, tá ok? E o que acontece com o neutro? O neutro não acontece nada. Um objeto que tem o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, olha, não acontece nada. Eu posso tocar. Como o eletroscópio está neutro também, não acontece nada, tá ok? Se eu toco, é eletrização por contato. Se eu aproximo, é por indução. Observa aqui um outro exemplo para vocês verem. Eu tenho aqui agora para vocês verem um eletroscópio. E esse eletroscópio está neutro, tá? Ele está aqui, ó, para cada prótons existe um elétron, tá? Para cada prótons existe um elétron. Os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Aqui eu tenho aqui, ó, um indutor e tenho aqui o meu dedo, porque eu vou fazer dele de aterramento. Eu vou desenvolver aqui um processo de eletrização por indução e não por contato. Quando eu vou aproximando o meu indutor, ó, o que acontece? Ó, os elétrons que estão distribuídos são forçados, porque elétron com elétron vão se repelindo. O que acontece? Olha só, desceu um elétron já abriu uma palheta, porque lá embaixo tem mais elétrons do que prótons. Se eu forçar para aproximar aqui, o que acontece? Eu forço os elétrons a descer para a parte de baixo do meu eletroscópio. Então, como aqui está com excesso de elétrons, o que acontece? Elétron com elétron se repele, faz com que as palhetinhas, né? As palhetinhas do meu eletroscópio se afastem, tá? Porque elétrons com elétrons se repelem. Então, ficando mais positivo aqui em cima, por causa que esse meu indutor ele está negativo, ele força os elétrons a descer. Bom, se eu afastar o meu indutor, ele volta para a posição normal. Por quê? Porque eu não eletrizei o corpo ainda está
carregado. Esse corpo está carregado positivamente ou negativamente? Não, esse corpo ele está carregado, ele está neutro. O que aconteceu é que ele simplesmente houve uma separação dos meus elétrons. Agora, se eu quero que ele fique carregado positivamente, eu preciso fazer um aterramento. Eu vou pegar aqui, ó, o meu corpo servirá como aterramento. Ele vai tocar e os elétrons então vê uma saída para se livrar desse indutor. Eu separo e o que acontece? O meu corpo fica carregado positivamente. Lembrando que nesse processo, esse processo de eletrização é chamado de processo de eletrização por indução, porque eu tenho um indutor, eu aproximo e depois eu faço o aterramento. Geralmente sempre, o objeto fica eletrizado com uma carga contrária do indutor. Se o indutor é negativo, ele fica carregado positivamente. Como aqui tem mais prótons, ó, você pode ver ó, que tem mais prótons do que elétrons, prótons com prótons se repelem. Então faz com que as paletinhas se abram. Mas veja só, se eu tocar aqui, ó, o meu indutor está afastado. Eu quero que ele fique neutro, eu vou aterrar ele de novo. Como agora está tudo bem, o que acontece? O que vai acontecer? Os meus elétrons que ora estava movimentado, foram forçados a descer, e agora eu tenho o próton sozinho, eu tenho excesso de elétrons. Quando eu toco, os elétrons vêm da Terra e vai para neutralizar a minha carga positiva. Eu vou fazer aqui o processo de novo, tá? Eu vou separar, indução, veja, o que acontece? Aqui está eletrizado positivamente, então esse corpo está doidinho para adquirir alguns elétrons. O meu corpo, a Terra, tem muito elétron, então eu venho aqui, ó, e vou dar elétron. Por quê? Porque a tendência de todos os objetos é ficar o quê? Neutro. Eu toco. Quando eu toco, os elétrons sobem pela Terra até o objeto que está eletrizado, ficando assim neutro, ok? Esse processo de eletrização é um processo de eletrização por indução. Aqui, ó, se eu fizer agora ao contrário, ó, eu troquei a carga aqui do meu indutor, eu vou forçar os elétrons agora a subir, tá? Eu vou forçar porque o oposto se atrai, então agora como o meu indutor está positivo, ele vai forçar os elétrons a subir porque o oposto se atrai. O que acontece aqui? Agora vocês vão ver o processo contrário. Esse objeto ainda está neutro, mas se eu fizer um aterramento, será que os elétrons descem ou os elétrons sobem? Os elétrons sobem. Por quê? Porque o meu corpo, como houve a separação desses elétrons, ele precisa de mais elétrons. Se eu afastar meus dedinhos aqui, afastar meu bastão, o objeto vai estar carregado negativamente. Por quê? Porque entrou mais elétrons, eu cedi mais elétrons, então ele está carregado negativamente. Mas se eu tocar aqui, ó, como ele tem muito elétrons, o objeto sempre vai tender a ficar neutro. Eu colocar o excesso, passa pelo meu corpo, porque eu fiz um aterramento, e vai descer para o solo. Tá ok? Eu vou deixar aqui disponível para vocês esse simulador para que vocês possam estar mexendo com ele, tá ok? Por fim, eu quero falar aqui para vocês, resumindo tudo isso que nós fizemos, que nós falamos, dizendo para vocês o seguinte, que eu tenho aqui, por exemplo, 3 objetos neutros. Eu tenho aqui, ó, lã, eu tenho plástico, tá? Eu tenho lã e eu tenho plástico. Eu tenho aqui uma parede, né? O que acontece? Quando nós vimos ali uma simulação de eletrização por indução, nós vimos eletrização por contato, tá? Aqui, ó, quando eu toco aqui, ó, contato, tá ok? E estou demonstrando para vocês agora uma eletrização por atrito. Então, se eu pego o meu balãozinho aqui, ó, se eu atritar com a lã, o que acontece? O meu balão, ele adquire mais elétron do que a lã. Então, se eu esfregar meu balãozinho em toda a lã, vou ficar assim, para ficar mais fácil. O que acontece?
o meu balão tem a tendência de ganhar elétrons e a minha jaqueta, a minha blusa de frio, ela tem a tendência de perder elétrons. Ela tem a tendência de perder o elétrons. Então o balão pega todo o elétron. Como ficou o oposto, o que acontece? O oposto se atrai. O oposto se atrai. Então, as cargas opostas se atraem, tá ok? Mas veja só, se o meu balãozinho aqui está carregado negativamente, olha para a parede. O que é de mesmos sinais se afasta. O que é de mesmos sinais se afasta, tá ok? Esse processo aqui, ó, que eu estou fazendo é de eletrização por atrito. E quando eu pego ele e aproximo, o que acontece? Eu estou provocando uma indução dos elétrons. Eu estou fazendo com que os elétrons se afastem da minha parede, tá ok? Se eu mexer aqui, assim fica, tá ok? Vamos pensar assim, sem nada, tá? Tá ok? E assim. Vamos reiniciar aqui de novo. Ó. Conforme eu vou atritando, a minha jaqueta vai ficar com cargas positivas, o meu balão tem a tendência de pegar cargas negativas, mas a parede, ó, eu posso esfregar aqui na parede, ela pode até ficar, mas só que não há transferência, porque são dois isolantes. Lembra quando eu falei dos dois isolantes? Os dois isolantes, eles não ficam eletrizados, tá? Eles não ficam eletrizados. E o processo de eletrização deles é muito lento, é por polarização. Tá ok, meus queridos? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham compreendido o processo de eletrização e que vocês possam estar fazendo as atividades aí propostas. Um grande abraço e até a próxima aula.